Vamos lá, pessoal. Não sei o que que aconteceu aí, mas simplesmente desligou tudo. Mas a gente vai conectar de novo aqui. Por isso que é mais simples quando a gente faz daquele outro esquema, que não é uma live direta, né? Mas não tem problema, a gente vai voltar aqui que tá muito boa aí a palestra. Vou chamar o Felipe aqui. Aí. Voltamos, Felipe. Não sei o que Certo. aconteceu, mas o Instagram caiu inteiro. Desligou tudo. Eu também vi aqui, eu vi que congelou a sua imagem. Eu acho que parou bem no momento que eu mudei pro slide que falava sobre o Evangelho, né? É, foi um pouquinho antes, acredito. Bom, vamos lá. A última. Teve a Eu conversa estava com o falando rapaz. a respeito desse slide e depois uma passagem aqui do Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tem uma passagem ali que diz sobre a necessidade da encarnação. E essa passagem ela começa justamente com uma pergunta, né? Se diz que a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que eles estão sujeitos. E aí, ao decorrer do texto, ele diz que não é isso, né? Que a encarnação é realmente uma oportunidade que a gente tem de crescimento, é uma oportunidade que a gente tem de adquirir conhecimento e de crescer espiritualmente. E fala também que a encarnação ela vem justamente para isso, que ela não é, jamais seria um tipo de punição, né? Ele faz até uma comparação, né, com um aluno que está na escola e diz que aquele aluno, se ele não é um aluno aplicado, a escola vai ser aquele ano da escola vai ser algo duro para ele conseguir se formar e pode até não se formar, ele pode até reprovar naquele ano, né? E já o aluno que é dedicado, ele consegue passar por esse ano na escola com facilidade e tem sucesso na sua aprovação. A mesma coisa acontece com a nossa encarnação, né? Uma pessoa que é uma boa pessoa, uma pessoa aplicada, ela realmente vai conseguir passar por essa encarnação sem que isso seja um sofrimento, sem que pareça que seja uma punição. Uma outra divisão aqui da palestra é como transformar os outros, né? Então, além de você se transformar, né, uma importância de transformar o homem seria a gente ter uma certa transformação dos outros, a gente ser responsável pela transformação dos outros. E o primeiro passo que eu coloquei aqui seria através do exemplo. Tem o exemplo positivo e o exemplo negativo. Ambos os exemplos eles conseguem transformar os outros, né? É melhor que seja através do exemplo positivo, é óbvio, né? Mas o exemplo negativo também ensina muito, né? Uma comparação que eu sempre escuto para a gente saber se a gente está sendo um bom ou um mau exemplo é no caso de que em determinada atitude que você tomou, se essa atitude sua fosse parar no jornal e todo mundo soubesse que o seu nome está vinculado a tal atitude, você iria se orgulhar ou iria passar vergonha? Então, essa é uma dos maiores testes que a gente pode fazer para saber se as nossas atitudes estão sendo exemplos positivos ou exemplos negativos. Na questão da transformação do outro, como a gente é responsável pela transformação do outro, a gente acaba chegando ali na questão dos pais e mães, né, na educação dos filhos, né? A gente é muito responsável pela educação daqueles espíritos que vieram por nós, né? Então, a gente consegue ser responsável pela transformação nos outros a partir da questão da educação que a gente tem com os nossos filhos, né? E tem uma frase aqui muito interessante de Albert Einstein, que é uma pessoa que eu admiro muito, que diz assim: dar o exemplo não é o principal meio de influenciar os outros, é o único.
Então, pensando por isso, imagina só se a gente está levando exemplos negativos por aí, né? A gente pode estar influenciando negativamente outras pessoas, e isso é uma responsabilidade muito grande. Outra forma de entender, de transformar os outros, é você entender a necessidade desse outro, né? Assim como eu tinha falado anteriormente, às vezes a sua necessidade não é exatamente a necessidade do outro. Tem pessoas que têm necessidades, se a gente for ver mais para o ponto material, né? Tem pessoas que buscam um carro novo, buscam roupas novas, e para outra pessoa isso não é interessante, ela não tem a necessidade de ter o carro novo, de ter a roupa nova, de estar aí é, com esse status, né? E aí, para a gente ver aqui a questão de entender a necessidade do outro, tem uma figurinha aqui, ó, que tem um bichinho, um cachorrinho, não sei exatamente o que é isso, né? Ele deixa um café cair. E aí o outro aqui, o gatinho, pergunta: você precisa de ajuda com o outro? E aí o cachorrinho fala assim, por favor. E aí o gato vai e derruba o outro. Então, assim, é uma forma de você entender qual é a necessidade do outro e você fazer a sua atitude de uma forma certa, né? Obviamente aqui o gatinho não entendeu qual era a necessidade do outro bichinho ali que estava carregando o café. E outra forma aqui é a gente encorajar a transformação dos outros, né? Cada um está ali na sua etapa de evolução, né? Tanto evolução espiritual, como até uma evolução moral, né? Se a gente não quiser levar muito para o lado do espiritismo, né? Levar para um lado, diria assim, pessoal, né? Não tanto religioso, né? Todo mundo está na sua fase, na sua etapa, própria, né, da sua evolução. E aí a gente tem que encorajar a evolução dos outros, né? A gente pode, através, novamente, do exemplo, a gente passar essa coragem, ou através das nossas experiências positivas, experiências negativas, e a gente consegue encorajar as outras pessoas para que elas tomem as atitudes, né? E não cometa os mesmos erros que a gente possa ter cometido. Tem aqui uma história muito interessante, essa história foi postada, se eu não me engano, ainda essa semana, né, no Facebook e também no Instagram do Mensageiros da Paz, que é a história do criminoso encarnado, que está no livro da Conversa Fraterna, do Divaldo Pereira Franco. É uma história bem interessante, né, de um menino que foi abandonado e ele foi acolhido no lar em que o Divaldo era um dos dirigentes, né? E o menino foi abandonado muito criança, né, com 6 meses. E esse menino ele sempre foi muito violento, né? Aos 4 anos ele fazia algumas faquinhas e ameaçava os demais colegas e até mesmo os cuidadores do lar onde ele vivia. E ele dizia que ele queria sentir o sangue quente das pessoas escorrendo na mão dele, quando ele pegava essas faquinhas, né? E foi realmente um espírito que teve bastante trabalho para ter a sua educação, né? E o Divaldo diz que perguntou para ele como que ele sabia que o sangue era quente, né? Afinal, uma criança de tão pouca idade não poderia ter essa noção, né? E ele disse que não sabia explicar, mas que ele tinha certeza que o sangue era quente. Passado todo essa educação, né, que esse menino teve ali no lar que o Divaldo era diretor, o menino aos 18 anos saiu do lar, o que é comum, né, teve a sua emancipação e saiu daquele lar, e o Divaldo sabia que ele realmente era uma pessoa que tinha atitudes bem brutas, né, e o Divaldo disse para ele assim: o dia que você tiver vontade de matar alguém, você me conta. E antes vem aqui me matar, e depois você mata a outra pessoa. E aí, obviamente, esse rapaz, ele disse que toda vez que, obviamente, ele sentiu nervoso várias vezes na vida dele, né? E toda vez ele se lembrava dessa história. E aí ele se recompunha, porque ele tinha feito a promessa que se ele fosse matar alguém, primeiro ele tinha que ir lá e matar aquela pessoa que foi quem deu a educação para ele.
E o Divaldo diz que isso foi realmente um grande sucesso da educação, né? Ele diria que se esse menino tivesse falhado na educação, não significava que, na verdade, o Divaldo tivesse falhado, né? O que mostra que a gente tem grande responsabilidade aí na transformação das pessoas que estão à nossa volta, que a gente pode servir de bom exemplo, que a gente pode ter boas atitudes e que isso pode realmente ajudar as outras pessoas na sua etapa de evolução. Tem uma frase boa aqui também do Divaldo, diz assim: felizes são aqueles que, por onde passam, deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. Né? Tem muito com o que eu estava falando anteriormente, né, a respeito de servir de exemplo, né? Servir, nesse caso aqui, de um bom exemplo. Né? Aí na frase também do Divaldo. Para encerrar, eu tenho uma frase aqui que eu acho que já tem umas 3 palestras que eu encerro com essa frase. É uma frase que eu acho que é um lema da minha vida. Eu acho muito importante, muito bonita essa frase. E pode passar o tempo que for, eu acho que ela vai ser sempre atual. É a frase de Chico Xavier, que diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Eu acho que essa frase tem tudo a ver com o tema da palestra, né? Transformar o homem. Chico Xavier foi sempre muito correto, muito bom nas suas frases, né? Sempre foi muito direto. E é bem interessante que nessa frase ele diz que a gente pode fazer a nossa transformação a qualquer momento, né? E a gente tem que aproveitar essa encarnação que a gente tem para conseguir mudar algo e ter uma próxima encarnação um pouquinho melhor, que seja um grãozinho melhor, uma casquinha melhor, né? Aproveitar essa oportunidade. E o Chico Xavier vem nessa frase dizendo que a gente pode começar isso a qualquer momento. É muito melhor a gente começar isso tarde do que não começar. Isso era o que eu tinha para passar hoje. Ok. Então vamos lá para as nossas perguntas, né? Certo, eu vi que já apareceu algumas perguntas aqui. Não, mas estamos aguardando mais aí. Vamos lá, o Zé Augusto ele pergunta: mas precisamos transformar os outros ou apenas a nós mesmos? Eu acho que assim, a gente tem a nossa prioridade realmente seria nos transformar, porque vão ter pessoas que não vão querer ser transformadas, mas ao mesmo tempo a gente tem as nossas responsabilidades, né, na nossa vida, né? Imagina só na história que eu acabei de contar do Divaldo, se ele não se sentisse responsável por transformar os outros. Certamente aquele garoto, ainda criança, poderia ter sido expulso do lar em que o Divaldo cuidava, e esse menino ia ficar na rua e com certeza se transformaria num criminoso, né? Tem um trecho da história que eu acabei esquecendo de contar, que é um trecho muito importante, né? Que o Divaldo revela para esse menino, depois de um encontro que eles tiveram, e que ele fala para esse menino que ele realmente tinha sido um criminoso na encarnação passada e que nessa encarnação ele deveria corrigir isso, né? O que também vem a fazer um link com toda a apresentação, que é transformar o homem. Exato. E tem o fator também que o menino tinha aquela certeza, mas aquilo ele já trazia já com ele da encarnação passada, né? Por isso que ele tinha aquela certeza toda do sangue ser quente, enfim. E fazendo até um link, se você me der esse direito, Felipe, a gente vem batendo tanto nessa tecla de umas lives para cá, sobre a questão da família, da criança, das educações, enfim. E está justamente nisso que você comentou agora há pouco, né? Óbvio que todo mundo tem o seu livre-arbítrio, mas para um pai, para uma mãe, ou para um responsável por uma criança que foi entregue a ele, e ele assumiu aquela responsabilidade, cabe a ele ali encaminhar essa criança, passar tudo o que é necessário para essa criança seguir num caminho bom. Agora, dali para frente, a partir do momento que a pessoa que tem o livre-arbítrio ele escolhe ir por um outro caminho, aí já não é mais problema nem do pai, nem da mãe, nem da pessoa responsável, e sim da escolha que a pessoa fez.
Mas o importante para os pais é isso, é realmente, de verdade, encaminhar e mostrar e ensinar qual que é o caminho real. Aí o ser que vai ter o livre-arbítrio de escolher ir para o caminho A ou o caminho B. Né? Então é a tua obrigação como pai, como mãe, como adulto, é essa, né? Isso que a gente vem tanto batendo em cima e conversando aí nas lives, né? Exatamente. Acho que por mais triste que deve ser um pai, uma mãe ver um filho desviando daquele caminho, né? A gente tem que entender que todo ser, todo espírito, ele tem o seu livre-arbítrio, né? E que também não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? Uma hora a gente tem que deixar seguir o caminho que escolher. Exato. Vamos lá, Priscila ela pergunta: como seguir adiante se existem pessoas próximas que só veem o lado negativo em tudo? Como reverter isso? Certo. Isso era um outro ponto que eu também já tinha até numa anotação aqui do meu lado, que é a respeito da positividade, né? É, eu acho que a gente consegue, de certa forma, criar um escudo de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas vibrações. Então, a partir do momento que a gente consegue criar uma positividade, que a gente consegue ter uma vibração boa, a gente pode estar num ambiente em que nem todo mundo é assim tão positivo e essa negatividade dos outros acaba não nos atingindo. Obviamente que é sempre muito difícil, né? A gente está num ambiente em que a gente inicialmente não está ali em sintonia, mas a gente consegue montar esse escudo. Eu me lembro de uma vez que no outro emprego que eu tive, que eu fiz uma avaliação de desempenho com o meu chefe. E dentre algumas características minhas, eu coloquei ali bom humor. E realmente nessa avaliação de desempenho, isso era algo que ia para a diretoria, ficava no meu histórico, podia até ser acessado por outras pessoas de outras unidades. E o meu chefe me falou, pô, não é bom você colocar isso daqui, né? Bom humor. As pessoas podem achar que você é palhaço e tal, isso não fica legal. Aí eu falei para ele, pô, mas você já trabalhou com alguém de mau humor do seu lado? Ele falou, sim, já trabalhei. Eu falei, então, é justamente isso que eu quero mostrar, que eu não sou uma pessoa de mau humor, eu sou uma pessoa de bom humor. E realmente aquilo é algo que realmente me marcou muito, né? E que também tem um pouco a ver com esse questionamento, né? Essa pergunta. Quando a gente consegue ter boa vibração ao nosso lado, a gente consegue até irradiar isso e diminuir a negatividade das pessoas que estão à nossa volta. Certo. Vamos lá, a Priscila pergunta: como saber que estamos fazendo o nosso melhor? É uma boa pergunta, viu? Eu me lembro uma vez numa palestra, isso há muitos e muitos anos, no Mensageiros da Paz, uma pessoa que eu também não me recordo quem era, mas eu lembro que ela sempre falou isso. Ela falou assim que ela se esforçava muito na educação dos filhos, mas que ela sempre tinha dúvida se ela estava fazendo a coisa certa. Eu acho que isso é um questionamento que a gente sempre vai ter. Nós somos muito, nós nos cobramos muito. Então, mesmo que a gente faça o nosso melhor de hoje, a gente consegue ver no nosso subconsciente e ficar com essa cobrança de que não foi 100%, que foi 99%, que um dia você fez mais do que o que você fez hoje. Mas hoje, aquilo é o máximo que você pode fazer, né? Uma entrevista interessante que eu vi, uma pesquisa, aliás, que eu vi há um tempo atrás e que revela um pouco dessa cobrança, era uma pesquisa de uma empresa que fabricava produtos cosméticos. E ela fez essa pesquisa com várias mulheres, né? E as mulheres tinham que se descrever para um policial. O policial não enxergava essas mulheres e essas mulheres se descreviam. E esse policial fazia um retrato falado dessas mulheres, de acordo com o que elas falavam. Obviamente, né, como não só as mulheres, mas nós homens também, a gente consegue enxergar muito bem os nossos defeitos e não enxerga as nossas as partes boas, né? E depois que o policial fazia o retrato falado,
ele colocou na parede vários retratos falados de todas essas mulheres. E essas mulheres entraram no salão e falaram assim: encontra qual é o seu retrato falado. E a grande maioria das mulheres não encontraram o retrato falado delas. E aí depois elas foram apresentadas ao retrato falado delas e falaram assim: isso é o que você passa para as outras pessoas. Quando você se descreve de forma tão negativa, é dessa forma que as outras pessoas te enxergam. E você, obviamente, não é assim. Tanto que você mesma não se reconheceu no seu retrato falado. Isso prova a tamanha cobrança que a gente tem de nós mesmos. Sem dúvida. É uma grande realidade, né? Isso é para se pensar mesmo. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas é uma realidade. O Alexandre ele pergunta: a dor faz o homem se transformar? Eu acho que é uma das formas mais duras e talvez seja uma das mais rápidas do aprendizado, né? Infelizmente, a gente ainda está muito condicionado a aprender com a dor, né? Triste é da pessoa que acredita que essa é a melhor forma de aprender. A gente consegue aprender de formas melhores, sem passar por tanto sofrimento, mas eu acho que realmente o sofrimento é algo transformador de verdade. Acho que tem o poder do choque, né? Quando uma dor tão grande, um trauma tão grande, ele tem o poder desse choque e que realmente é o divisor de águas, né? Daquele choque para frente passa a se comportar de uma maneira diferente. Certo. A Priscila ela pergunta: o amor transforma? Com certeza, com certeza. Tem a ver com um pouco aqui do que eu coloquei nessa palestra, né? Eu acho que o perdão é uma forma de amor, né? A questão do respeito, respeito a si próprio e o respeito aos outros também é uma forma de amor. Você entender a necessidade dos outros é uma forma de amor, você ajudar os outros é uma forma de amor. Com certeza, o amor é transformador. Tá, vamos aguardar o pessoal aí que deve estar escrevendo. Estou esperando aí perguntas da Juliana, perguntas da Mari. Vamos lá, pessoal. Aproveita a oportunidade aí. A Aline também sempre pergunta. Eu não quero tchauzinho, Juliana, eu quero pergunta. Mostrando com o presente. Não, e é um tema muito, muito interessante, dá para debater bastante em cima disso, né? É uma coisa que realmente. Quem é que não passa por isso, né? Se todos somos homens e mulheres, enfim, vamos falar no geral, mas todos somos homens e estamos aqui para mudança. Então, como se autotransformar, né? Sim, sim. Você falando aqui, eu fui vendo algumas partes da minha vida também, eu sempre uso de exemplo, não tenho vergonha disso, pelo contrário, para mim é uma forma de me sentir útil, de colocar um exemplo para outras pessoas, porque quando eu precisei foi difícil encontrar um exemplo. Então a gente acaba passando por situações e eu sempre falo, tem pessoas que já falaram para mim: Yuri, não é assim que tem que pensar, mas eu penso assim, eu dou graças a Deus que Deus me deu a chance, no meu caso, de ter sofrido para poder aprender. Por quê? Porque se eu não aprendi fora do sofrimento, foi dentro do sofrimento que eu abri meus olhos e enxerguei as coisas, entendeu? Então, eu agradeço esse sofrimento, porque foi através dele em que eu cheguei a acordar para a vida, vamos chamar assim. Então, realmente, no meu caso, foi através da dor? Foi através da dor. Eu agradeço de ter tido a oportunidade de sentir dor e aproveitar ainda nessa encarnação poder me mudar em alguma coisa. Exatamente, né? A dor ela realmente é um choque, né, que faz a gente aprender um pouco mais rápido. Então vamos lá. Aline, a palestra está excelente. A gente não quer saber da palestra, a gente quer saber de perguntas. A Bom, Márcia ela pergunta:
qual o papel da religião na transformação do homem? Eu acho que assim a religião ela tem muito a ensinar, né? Eu acho que ela tá ali na questão das transformações como na parte de adquirir o conhecimento, né? Enquanto eu montava a palestra, eu estava pensando a respeito de um dos maiores mandamentos do cristianismo, não necessariamente do espiritismo, acho que do cristianismo, que é que você não faça para os outros aquilo que você não deseja para si mesmo, né? Eu acho que isso também vem de encontro com você conseguir servir de exemplo para a transformação dos outros, né? Eu acho que a religião ela tem muito a ensinar a partir de histórias, né? Como eu mencionei aqui algumas histórias do Espiritismo, ela serve de exemplo para que a gente consiga se transformar, consiga aprender, né, com o erro dos outros, aprender com a dor dos outros e que a gente não precise passar por uma dor, passar por um trauma para ter a nossa própria transformação. Certo. O Lair, ele pergunta, ele fala para falar um pouco sobre a importância da religião na vida da pessoa. Tá linkado com a última questão, né? Realmente a religiosidade, independente de qual religião seguir, eu acho que ela ensina muito, né? Porque toda religião ensina como uma pessoa ser boa, não existe uma religião que vai ensinar uma pessoa a ser ruim. É a partir das nossas interpretações que a gente acaba divergindo do ensinamento correto, do ensinamento do que é ser uma boa pessoa, do que é ser um homem bom. E, obviamente, a partir dos ensinamentos de como ser um homem bom, a gente consegue se transformar, consegue observar quais são os nossos defeitos, quais são os nossos erros, consegue se conhecer, consegue ter o conhecimento e, a partir daí, aí passa do nosso livre-arbítrio e das nossas tentativas para a gente conseguir se modificar ou não. Perfeito. Zé Augusto, ele pergunta, como me perdoar se eu não sei o que fiz de errado? É assim mesmo? Tem algumas pessoas que dizem que a ignorância é uma dádiva, né? E realmente é. Tem algumas. É difícil de você exigir de alguma pessoa que ela tenha um comportamento no qual ela ainda não sabe aquele comportamento, né? Isso tem a ver com as etapas de evolução de cada pessoa, né? A própria lição do Evangelho que eu mencionei tem um trecho que ela fala isso, sobre os espíritos selvagens, né? Que, obviamente, esses espíritos selvagens, eles vão errar muito mais, vão ter alguns comportamentos que não são tão condizentes com os comportamentos de um espírito um pouco mais evoluído, mas que é o que ele entende ali naquele momento, né? Naquele momento pode ser o certo. A gente vê até como algumas coisas do nosso dia a dia que a gente vê que isso já mudou ao longo do tempo, né? Eu me recordo muito de alguns programas de humor que existiam ali na década de 90, no começo dos anos 2000, e que existiam algumas piadas que hoje em dia são completamente intoleráveis de serem feitas, ainda mais na TV. E eram piadas que eram sucesso, todo mundo gostava, a gente repetia, mas hoje é um comportamento que é inadequado, né? Então, realmente, os comportamentos, né, as nossas atitudes, elas vão mudando de acordo com aquilo que com o conhecimento que a gente vai adquirindo. Ok. Osmir, a Aline, ela tá com Covid, ela não perdeu nem o dedo e muito menos a língua, porque ela fala mal dos outros pra caramba, viu? Vamos lá, o Ricardo, ele pergunta, a transformação sem ter os pais ao lado é mais difícil do que se transformar sozinho, mas o amor de si próprio consegue tudo? Realmente, eu acho que você não ter os seus pais ali para te dar esse apoio deve ser algo realmente muito difícil, né? Você não ter em quem se espelhar. Não necessariamente o pai, né? Pode ser um tio, pode ser um avô, mas você não ter essa pessoa para você se espelhar, essa figura para você seguir, realmente deve ser muito difícil, né? E, obviamente, o amor próprio a gente consegue
consegue se transformar, a gente consegue saber o que é o certo e o que é o errado, né? A gente tem algumas histórias ali, alguns exemplos de pessoas que são completamente contrário daquilo que a sua família tem, daquilo que a sua família é, né? Então a gente vê aí filhos de pais que são analfabetos, que não têm conhecimento nenhum, e os seus filhos são grandes, são pessoas que fazem faculdade, acabam tendo uma boa formação, né? Então, isso com certeza foi parte do seu amor próprio, não foi você seguir aquele exemplo do que foi dado em casa. Estou falando isso na questão de uma formação, mas a gente pode ter também, obviamente, na questão de comportamentos, né? Você pode ter uma família violenta em que o pai causa violência ali na esposa, e aí os seus filhos não precisam necessariamente seguir essas mesmas atitudes, né? Através do amor, do respeito, ele consegue ter atitudes diferentes daquela que ele viu como um exemplo negativo dentro de casa. Ok, vamos para a próxima. O Osmir, ele mandou uma mensagem do irmão Braulio aqui que eu não entendi, tá? Se ele puder digitar de novo, ele comenta aqui. Vê se você consegue entender, Felipe. Vamos lá. Eu vi aqui alguma coisa de irmão Braulio, mas não consegui ler. Nossa, não entendi, não. Bom, ele escreve de novo. Então vamos para a pergunta. Filhos vêm para mudar a vida para melhor de um casal? Com certeza, a responsabilidade de ter a criação dos seus filhos, a educação dos filhos, realmente faz mudar, né? Faz ter um crescimento, uma evolução desse casal, né? Com certeza a responsabilidade, né, que o casal aprende ao ter essa responsabilidade de educação dos filhos é algo que vai crescer, né? E isso, obviamente, está ali no plano encarnatório desse casal, né? Sim. O Osmir, ele manda falar que a Teresa Alonso está perguntando se colocar os filhos na moral cristã os faz crescer e aos pais também. Aos filhos, com certeza, né? Porque vai ter aquele conhecimento, né? Aquela evangelização desde pequeno. Então, visto que eu falei agora há pouco, né? Que a religiosidade consegue ensinar, imagina só uma pessoa que consegue ter esses ensinamentos desde criança. E aos pais também, né? Mesmo que os pais não sejam uns praticantes do espiritismo, essa criança ela consegue levar esses ensinamentos para dentro de casa, né? Quantas vezes a gente não vê aí crianças que ensinam aos seus pais que tem que atravessar na faixa, que não pode jogar o lixo na rua, que são os ensinamentos que eles aprendem na escola, aprendem na educação infantil, que pode ser também na moral cristã, né? E que eles acabam levando esses ensinamentos para dentro de casa. Então, obviamente que colocar os filhos na moral cristã também é um crescimento para os próprios pais. Só mais um momentinho que deu uma... Vamos lá. O José Augusto, ele pergunta, as piadas politicamente incorretas, como você colocou, praticadas em décadas passadas, continuam sendo praticadas nos dias de hoje por aqueles que não se modificaram. Seria correta essa afirmação? Sim, a transformação não vem para todos, né? Cada um está na sua etapa evolutiva. Então, tem pessoas que continuam achando que algumas atitudes que eram praticadas no passado ainda podem ser praticadas hoje, né? Tem a questão das piadas, tem qualquer outra atitude que a gente praticava no passado, né? Coisa simples, né? Andar sem cinto no carro. Eu me lembro quando eu era pequeno que a gente ia para a praia, meu tio tinha uma Paraty, pô, eu ia 10 E é crianças tudo piquenininho, né? é, exatamente. Iam 10 crianças no porta-mala da Paraty.
Então, são coisas que hoje são inaceitáveis, né? E a gente pegava estrada com um monte de criança dentro do carro. Então, são atitudes que o próprio tempo acaba condenando, né? E, obviamente, que no passado até eram aceitas e agora não. Mas a gente tem aí a etapa de evolução de cada um. Sem dúvida. Eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui, Felipe, que já está em cima da hora também. Você gostaria de fazer a prece de encerramento ou você prefere que eu convide alguém que está assistindo aqui? Vamos convidar alguém, eu já falei bastante. Então, vamos lá. Você tem algum candidato aí? Não, vamos na sorte. Não, eu vou achar um candidato aqui, você vai ver só. Não sei se a pessoa vai aceitar, mas Vamos ver o rosto de outra pessoa, que tá só o rosto de nós dois aqui, é quase uma hora, né? pois é. Bom, enquanto você escolhe aí, eu vou fazendo um agradecimento, né, da espiritualidade de me permitir fazer essa palestra, né? Eu acho bem interessante fazer essas palestras, eu acabo pesquisando muito, né? Acabo aprendendo bastante. É bem interessante e isso também me faz adquirir o conhecimento, como eu coloquei lá na frente, é um dos passos para uma transformação. Eu peço perdão para vocês aí, mas eu esqueci que nós estamos lá na live direta aqui hoje e eu não consigo colocar ninguém. Senão eu tenho que tirar você para colocar alguém. Quando a gente faz aquele esqueminha lá de colocar mais gente lá usando a ligação direta lá, a gente consegue, mas hoje a gente não tem como fazer. Então eu vou fazer a prece de encerramento. Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui presentes, de poder trazer um pouquinho de luz para as nossas vidas. Agradecemos todas as bênçãos recebidas. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, mesmo distantes, juntos em pensamento, em vibração, em oração. Que possamos ter um excelente final de semana e que aqueles aos quais estão aqui atrás de ajuda recebam o que necessitam e os que estão somente para conhecimento e para aprendizado também recebam aquilo que estejam mais necessitando nesse momento da vida de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Felipe, eu gostaria de, em nome, apesar como o Osmir não está aqui, em nome da FEMP, te agradecer mais uma vez pela tua presença, por se dispor a estar aqui conosco, aqui fazendo essa apresentação. Foi muito esclarecedora. Peço desculpas a você e a todos devido a essa queda da internet que teve. O vídeo não vai ficar desde o começo, mas essa segunda parte aí que não teve a queda, eu vou colocar mesmo assim, porque foi muito bom. Foi uma pena a gente não ter essa palestra inteira, mas não vai faltar oportunidade para outras aí que virão também. Muito obrigado a todos mais uma vez e um excelente final de semana a todos aí. E precisando, pessoal, entre em contato com a gente, tem os e-mails, tem as páginas aí, precisando de qualquer auxílio, seja da espiritualidade, seja de nós, enfim, pode procurar que a gente, dentro do possível, sempre vamos estar nos prontificando a ajudar e a atender aí a todos, tá ok? Obrigado a todos. Zé Augusto, daqui a pouco eu não estou te devendo mais um Guaraná, que não é aquele famoso não, o Tabajara, tá? Vai ser um engradado daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Bom final de semana para todos aí. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado. Edneia Marim, você se salvou, porque era você que ia vir fazer a prece hoje, viu? Tá bom. Até mais, Felipe. Obrigado. Tchau, tchau.